Santo é aquele que vive, que reina para todo sempre, glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Bendito és tu, ó Deus, por mais essa oportunidade a qual o Senhor nos concede de estar na tua presença, diante da tua face. Estamos aí aguardando os irmãos entrarem. Aleluias. Glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Os irmãos estão se conectando conosco nesta noite. Bendito é o nome santo do Senhor. Vai compartilhando o vídeo para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possível nesta noite. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Você que está aí conectando conosco, está conectado conosco. Aleluias. Glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Aleluias. Aleluias. Quero nesta noite saudar aos irmãos que estão nos assistindo, aqueles que irão nos assistir, aqueles que estarão se conectando com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite nós estamos aqui para transmitir a poderosa palavra de Deus. Nós estaremos transmitindo o estudo bíblico nesta noite, o ensino, das Sagradas Escrituras. Você que está aí se conectando, eu sou o pastor Wagner da Igreja Evangélica Filadélfia, Ministério de Bauru, que se encontra na Avenida Pedro de Castro, Rua 4, quadra 4, no bairro do Nova Bauru. Nossos cultos estamos tendo por enquanto culto nas quintas-feiras e no domingo, nas quintas-feiras a partir das 7h30 e no domingo a partir das 7 horas da noite. Estamos aí orando para que o Senhor possa estar enviando a solução para essa pandemia, para que nós possamos voltar com mais normalidade, aos nossos trabalhos, da nossa igreja. Eu quero nesta noite trazer uma palavra para o meu e para o seu coração. Palavra esta que é direcionada do trono de Deus, que é direcionada do trono da graça. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é eficaz, e nesta noite ele tem algo para transmitir, para ministrar em meu e em teu coração. Nesta noite nós sabemos que os tempos são difíceis, mas nós sabemos que o Senhor é aquele que está no controle da nossa vida. Nesta noite eu quero falar sobre as atitudes da fé genuína. Antes de nós adentrarmos a palavra de Deus, curva o seu semblante. Eu quero orar nesta noite para nós darmos início a mais um culto de ensino da poderosa palavra de Deus. Você que está se conectando aí, vai curtindo, vai compartilhando, vai convidando, vai fazendo uma sala de vídeo, compartilhando, chamando seus amigos, os irmãos, que nesta noite você não vai se arrepender de assistir esse vídeo. Nesta noite Deus vai falar de forma profunda no seu coração. Você vai entender que nesta noite que Deus vai fazer algo poderoso acontecer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho, aonde você estiver. Fique conectado, que Deus tem uma palavra para o seu coração. Curva o seu semblante. Eu quero orar nesta noite para que o Senhor comece a ministrar sobre as nossas vidas. Soberano Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor,
que eu me coloco diante da Tua presença, que eu me coloco diante da Tua face, Senhor. Ó Pai, nesta noite de ensino, ó Pai, a qual será transmitida via, Senhor, o Facebook. Abençoa os irmãos que estarão se conectando, ó Pai, assistindo essa live. Que o Senhor, ó Pai, possa alcançar a cada um, trazendo a sua bênção, trazendo o teu fortalecimento. Ó Deus eterno, nesta noite, vai de encontro a cada lar, Senhor, a cada família. Deus eterno, se tiver alguém enfermo que está nos assistindo, que o Senhor é poderoso para curar nesta noite. Se estiver alguém fraco, que o Senhor é poderoso para fortalecer nesta noite. Se estiver alguém caído, o Senhor é poderoso para levantar e firmar os seus pés sobre a rocha. Deus, nesta noite, ó Pai, toma-nos nas tuas mãos, Senhor. Usa-nos, Senhor, segundo a tua vontade. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Se você está aí com a sua Bíblia, abra ela na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 17. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 17, que nos diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Eu vou repetir: porque nele quem? Jesus, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Nesta noite eu quero compartilhar com vocês alguns minutos da palavra de Deus, falando sobre a atitude genuína da fé verdadeira, né? Algumas atitudes que provam que a nossa fé é verdadeira em Cristo Jesus. E a maior riqueza nossa é a nossa fé. Por quê? Porque em Cristo nós somos formados pela fé nele. Nós somos formados pela fé em Cristo Jesus. Quando nós falamos de fé, logo vem na nossa cabeça: Senhor, nos ajude na nossa pequena fé, nos acrescenta a fé, nos ajude a ter um comportamento de fé em meio às circunstâncias. Senhor, nos ajude a cada dia mais acreditar na fé do impossível. Por quê? Porque é necessário, irmãos, é necessário, irmã, é necessário, irmão, nós termos a nossa fé ativada. Por quê? Porque nós estamos aqui e nós estamos vivendo não por vista, mas nós estamos vivendo pela fé. Nós vivemos pela fé na esperança da glória de Deus. E o justo, ele vive pela fé. A pessoa que foi justificada em Cristo Jesus, ela vive de fé em fé. É uma fé que cresce a cada dia, a cada mês, a cada ano. É uma fé que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até se tornar luz perfeita, até se tornar a aurora perfeita do arraiar do novo dia, a qual nós apresentaremos na glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa fé, ela tem que ser, irmão, uma fé que cresce. A nossa fé, a palavra diz que quando nós aceitamos a Jesus, a nossa fé é como um grão de mostarda. Ela é pequena. Para que ela venha a crescer, é necessário que nós a nutrimos. Viemos a nutri-la, viemos a regá-la, viemos a cultivá-la. Por quê? Porque a fé que não cresce é uma fé que não tem raiz, é uma fé que não tem perseverança. É uma fé que não tem atitude correta diante das circunstâncias as quais sobrevêm sobre nós. Porque muitas pessoas hoje desistem da caminhada, porque eles não exercitam a fé. Eles não exercitam a confiança naqueles que o chamou.
nós precisamos a cada dia exercer a nossa fé. Você quer deixar Jesus alegre? Sem fé é impossível agradar a Ele. Quando nós usamos a nossa fé, nós agradamos ao Senhor Jesus. Nós colocamos a nossa confiança nele, a nossa esperança nele. Nós colocamos tudo nele, porque tudo é por ele e para ele. Sem ele nada do que tem hoje seria, porque o céu é dele, a terra é dele, nós somos dele, fomos comprados por ele, fomos salvos por ele, seremos levados para o céu por ele. Irmãos, e se nós não crermos nele, não adiantará nada nós caminharmos aqui. Por quê? Porque a nossa fé, irmãos, tem que ter uma fé correta. Nossa maneira de acreditar tem que ser uma maneira correta. Porque a fé correta produz comportamentos corretos. Quando nós colocamos a nossa fé, ou quando o comportamento da nossa fé é errada, o nosso comportamento é errado também. E nós precisamos voltar ao caminho da fé, voltar ao caminho daquele que trilhou o caminho, abrindo para que nós pudéssemos trilhar e passar. Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele abriu um novo e vivo caminho. Antigamente não era qualquer um que se chegava a Deus. Hoje eu e você temos livre acesso a Ele. Hoje eu e você andamos até Ele, e Ele está ansioso. Olha que Jeremias fala: buscar-me-eis e me acharás, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós temos que buscar ao Senhor para o encontrá-lo. Jesus, ele veio dos céus, se transformou em homem, se encarnou em homem, para buscar-nos, para resgatar-nos aí. E o que ele pede? Que nós cremos, que nós acreditemos, que nós confiemos, que nós possamos perseverar em atitude correta e genuína de uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Pois a fé, olha o que diz aqui, ó, a fé que é desenvolvida errada, crida de forma errada e em fundamentos errados, produzem comportamentos errados. Muitas pessoas acreditam, creem, mas de forma totalmente errada do que as Escrituras nos ensinam. Porque a palavra nos diz, como está escrito, mas o justo vive pela fé. Olha aqui, o que é a fé correta? Primeiro, uma fé correta é uma fé cristocêntrica. Eu vou repetir: a fé correta é uma fé cristocêntrica, é uma fé aonde Cristo está centrado, aonde Cristo está enraizado, aonde Cristo está formado, aonde Cristo está sendo edificado. Uma fé que não tem Cristo como base é uma fé errada. Pode ser fé, mas não é uma fé cristã, não é uma fé do justo, porque o justo, ele vive pela fé. A fé correta é uma fé cristocêntrica. Não tem como vivermos, irmãos, não tem como vivermos a doutrina de Cristo se Cristo não for o centro da nossa vida. Não tem como nós vivermos uma fé se Cristo não é o centro, se Cristo não é a base. Nós precisamos ter isso em nossa mente, nós precisamos ter isso em nosso coração, nós precisamos ter isso no nosso dia a dia. A nossa fé é centralizada e fundamentada em Cristo Jesus. Há pessoas
novas convertidas, há pessoas que há muito tempo estão na igreja, que pensa que evangelho, que cristianismo é uma religião. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é viver a vida de Cristo. Cristianismo é ter o comportamento de Cristo. Cristianismo é acreditar em Cristo, é viver para Cristo, é confiar em Cristo, independente das coisas. Cristo é a nossa fé. Cristianismo é viver por meio de Cristo, é uma fé cristocêntrica. Cristianismo é crer na morte vicária de Cristo. Cristianismo, o que é vicário? O que é morte vicária? Morte vicária é morte substituta. A nossa fé cristocêntrica, a nossa fé a fé do justo, a fé daquele que foi justificado em Deus através de Cristo Jesus, é uma fé que acredita na morte vicária de Cristo. É uma fé que acredita na morte substituta. É uma fé que acredita que Deus preparou a Cristo para morrer em nosso lugar, quando nós ainda éramos inimigos, pecadores, imerecedores da glória, do céu, do reino de Deus. Mas Cristo suportou a afronta, suportou a injúria, suportou tudo por mim e por você. Ele se colocou no nosso lugar, no madeiro. Ele se tornou maldito para que hoje você se tornasse bendito para Deus. Ele chorou para que hoje ele pudesse enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Ele usou uma coroa de espinho para que em breve, num futuro muito breve, ele vai te colocar uma coroa de glória. Ele foi despido na cruz do Calvário para te vestir de vestes novas, vestes santas, vestes puras, porque ele é o nosso substituto. Se nós entendermos isso, que a nossa fé está baseada em Cristo Jesus, nós vamos estar a cada dia mais crescendo, a cada dia mais nos desenvolvendo. Nós vamos entender que Ele foi e sempre será o nosso centro. Independente do que as pessoas possam falar, mas nós não deixamos o rochedo que é Cristo Jesus. Nós não deixamos a rocha, nós não deixamos o manancial das águas vivas, nós não deixamos Ele por nada. A nossa fé pode tentar abalar a nossa fé, a nossa confiança, dizendo que Jesus não está nos vendo, dizendo que Jesus não está nos importando, mas a nossa fé cristocêntrica em Cristo sabe que Ele está no controle da sua vida, que Ele está no controle da minha vida, porque o justo ele vive pela fé. Esta fé do sobrenatural, esta fé que os olhos não conseguem enxergar, essa fé sobre-humana, a qual repousa sobre os filhos de Deus, sobre aqueles que creem em Cristo. Primeiro, por que crer? Quando nós cremos de forma correta e cristocêntrica, o nosso crer, ele afeta toda a nossa vida, todo o nosso espírito, toda a nossa alma e todo o nosso corpo. Uma fé correta, ela trabalha de forma espiritual, de forma física, de forma a transparecer. Ela trabalha em todo o nosso ser, nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, e nos dando assim um estilo de vida em Cristo Jesus. Irmãos, todas as vezes que nós vemos pessoas que têm fé, mas não têm fé em Cristo Jesus, eles pensam que estão no caminho certo, porque o provérbio vai dizer que provérbio vai dizer que ao homem, que o caminho do homem parece ser correto, mas no final é caminho de morte. Eles creem que eles estão indo para um caminho correto, mas se Cristo não for a base, se Cristo não for o centro,
se eles não confessar a Cristo como seu único, suficiente Salvador, se eles não entender que Cristo foi o substituto dele na cruz do Calvário, se ele não entender que Cristo morreu pelos seus pecados, que é necessário que ele se arrependa e muda de vida e acredite no Filho de Deus, irmãos, o caminho é perdição, o caminho é condenação. Olha um povo que tem uma fé forte, mas uma fé errada. Nós vemos o povo muçulmano. O povo muçulmano, eles é adepto do islamismo. Sabe o que significa a palavra Islã? Submissão. Ele é um povo que é submisso ao islamismo, submisso à doutrina. E como nasceu essa doutrina? E como nasceu esse ensinamento? Segundo, nasceu com uma visão de Maomé. Maomé foi dito no Alcorão que ele foi o escolhido de Alá. O que significa Alá? Alá na língua árabe é Deus. Maomé foi escolhido por Alá para trazer um povo à submissão a Alá. E todos aqueles que não submetem-se a Alá é necessário ser exterminado, ser morto, ser massacrado. Quer homem, quer mulher, quer criança, quer tribo, quer nação. Eles querem colocar um jugo em cima das pessoas de terror, de amedrontamento, trazendo isso. E eles colocam isso na cabeça desse povo, irmãos, que eles acreditam que estão fazendo as coisas certas. Eles acreditam, segundo a doutrina islã dos muçulmanos, que as pessoas que viram mártires para o islamismo, o que é mártir? Esses terroristas, essas pessoas que se explodem, esses homens e mulheres que se explodem, trazendo purificação para aqueles que não é submisso, trazendo um terror. Eles têm uma crença que quando eles se dão a esta causa, quando eles se entregam a esta causa, eles viram mártir. Tem um ensinamento que para os homens, quando eles chegarem lá, terá 100 mulheres virgens esperando eles no céu, no paraíso. Olha o cúmulo do absurdo, né? Que recompensa é essa? Que fé, que revelação é essa? Da onde veio essa revelação? Veio a revelação do diabo, irmãos. A palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo fala, nem nós apóstolos, nem um anjo do céu que vos deseja anunciar um outro evangelho, a não ser o evangelho de Cristo, que Cristo seja o centro, é anátema, é amaldiçoado. Mas eles doutrinam desde crianças. Eles pegam as criancinhas e vai doutrinando nesse ensinamento terrorista, nesse ensinamento a qual leva pessoas a se matar e a matarem as outras. Uma fé errada, uma crença errada, pensando que está fazendo algo de bom para Deus, mas no final estão todos descendo para o Hades, para a sepultura, para uma condenação eterna. Pessoas que fazem romarias, sacrifícios, andam de joelhos, fazem até chegar ao destino para pagar uma promessa, acreditando, tem uma fé até genuína, até verdadeira, mas em crenças erradas. Hoje também, no meio evangélico, no meio cristão, vemos pessoas depositando fé em rosas, depositando fé num mergulho, depositando fé num sal, depositando fé em pintar uma parede, depositando fé em passar debaixo de um manto vermelho. As pessoas estão depositando fé em coisas, estão esquecendo de depositar a fé na pessoa de Cristo. Estamos vivendo hoje um reviravolta de uma crença aonde a pessoa precisa tocar para ver acontecer. Mas a nossa fé não depende disso. A nossa fé depende somente e suficientemente de Cristo Jesus. Nós não podemos colocar a nossa fé naquilo que nós vemos, irmãos,
naquilo que nós tocamos. Se eu tomar esse copo de água que o pastor orou e ungiu, eu vou ser curado. E ele deposita mais a fé no copo com água do que a fé no nome de Jesus. Nós temos que tomar muito cuidado, irmão. Nós estamos usando a fé como muleta. Estamos usando amuletos, irmãos. E isso não é uma fé cristã, isso não é uma fé correta, isso não é uma fé verdadeira. Isso não é uma fé bíblica. Nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos de Cristo deixou escrito, nem o apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos, deixou escrito que nós devemos confiar em outras coisas a não ser em Cristo. Nós temos que mudar, irmãos. O evangelho hoje está mudado. Nós estamos vivendo aquilo que o apóstolo Paulo falou, estão pregando um evangelho, mas é um outro evangelho. Não é o evangelho da Bíblia, não é o evangelho cristocêntrico, não é o evangelho que cura, que salva, que liberta, que muda de vida. Não, é o evangelho que as pessoas querem só o teu reino, mas para o reino nada. O evangelho que quer somente conforto, não quer confronto. O evangelho que só quer aceitação. Porque quando a nossa fé é questionada, quando a nossa fé é perseguida, quando a nossa fé é pressionada, a gente recua. E não é dessa maneira. A atitude genuína da fé, a atitude genuína verdadeira é lutar, é batalhar a batalha da fé. Judas disse lá na sua carta, no verso 3, batalhai pela vossa fé. Batalhai pela fé que uma vez vos foi dada. Irmão, nós temos que lutar por essa fé. Nós temos que ter atitude verdadeira por essa fé. Nós temos que ter comportamentos verdadeiros por essa fé. Há alguns resultados da fé, há 4 resultados da fé, né? Quando nós cremos corretamente em Jesus, há 4 resultados. Primeiro resultado que tem, né? O primeiro resultado que tem é que você é uma pessoa muito consciente. Eu sou uma pessoa muito consciente. Mas pastor, por que você está falando que nós somos uma pessoa consciente? Né? Porque você e eu reconhecemos a necessidade da nossa alma. A nossa alma era vazia, a nossa alma era sem vida, e nós reconhecemos, nós somos conscientes que nós necessitamos de Cristo. A fé genuína em Cristo coloca isso. Primeiro, temos consciência que necessitamos dele, temos consciência que precisamos dele, temos consciência que ele é aquele que perdoa os nossos pecados. Segundo, nós somos honestos porque nós reconhecemos que somos falhos e pecadores, e sem ele nós não poderemos alcançar a salvação. Sem ele nós não podemos alcançar a redenção da nossa alma, né? Então, nós precisamos o quê? Ter isso em mente. Nós precisamos, a fé correta em Cristo é uma fé consciente, é uma fé honesta, é uma fé que tem coragem. Irmãos, ser cristão tem que ter coragem. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, fala assim: Deus não te deu um espírito de temor, de medo, mas de poder, de coragem. Ser cristão tem que ter coragem para enfrentar as lutas, irmãos. Ser cristão tem que ter coragem para defender a sua fé, a sua crença, naquilo que você acredita. Ser cristão aí contra tudo e contra todos aqueles que não acreditam na poderosa palavra de Deus, que não acreditam nas escrituras, porque a palavra de Deus diz que as escrituras, todas as escrituras é divinamente inspirada por Deus. Desde Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela não leva a verdade, a palavra de Deus é a verdade. E se a palavra de Deus fala para nós não fazermos tal coisa, é porque ela quer nos direcionar para caminhos eternos. E nós temos que ter coragem. Por quê? Porque nós somos pessoas de coragem. Porque nós aceitamos a Jesus e declaramos para o mundo que agora somos dele. Declaramos para o mundo que ele é o nosso Senhor. Nós mostramos para as pessoas, né, que nós
não acreditamos mais nas filosofias mundanas, não acreditamos nas crenças dos nossos pais, nas tradições dos nossos pais, mas nós acreditamos unicamente, especialmente na pessoa de Jesus. E essa coragem, irmão, temos que ter coragem porque muitas das vezes o nosso familiar não acredita na mesma fé que a gente acredita. Muitas das vezes o nosso amigo não acredita na mesma fé que a gente acredita. E muitas das vezes nós perdemos amizade, perdemos parentes. Por quê? Porque nós temos que falar de Cristo, isso traz confronto. E para falar de Cristo e confrontar as outras pessoas tem que ter coragem. Tem que ter ousadia. Tem que ter convicção daquilo a qual Jesus fez por você. Hoje em dia, as pessoas têm coragem quando as pessoas estão a favor da sua fé. Quando as pessoas aplaudem a sua fé. Quando as pessoas batem palma para a sua fé. Mas e quando as pessoas é contra você? É contra o que você acredita? Às vezes nós nos calamos e a omissão é pecado. Nós fechamos a nossa boca para não querer entrar em conflitos. Irmãos, nós estamos numa batalha. Batalhai-vos pela fé que uma vez vos foi dada. Nós estamos em batalha, irmãos. Nós temos que ser apologéticos, nós temos que defender a fé cristã. Nós temos que defender que Cristo Jesus morreu por nossos pecados, que Cristo Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que Cristo Jesus vai nos levar para o céu, vai buscar um povo seu santo, zeloso de boas obras, que Cristo Jesus é e sempre será o Deus verdadeiro. Nós temos que dizer, irmãos, com todas as palavras. Às vezes, hoje está nós estamos vivendo muita era do relativismo, né? É relativo. Não, mas não é tudo isso que as Escrituras dizem. Não é tudo isso. Não, irmão. A palavra de Deus, ela é absoluta. Ela é abstrata. Ela é verdadeira. Ela é imutável. Ela não tem sombra nem variação de... Não. Ela é a palavra de Deus. Se você tem uma fé genuína e verdadeira em Cristo Jesus, você acredita na palavra. Você vive a palavra. Você prega a palavra. Você ensina a palavra. Quer gostem, quer queiram de gostar. Mas você tem que defender a palavra. Porque esta palavra é o pão da vida que desceu do céu para nosso resgate. O justo viverá pela fé. Nós viveremos pela fé. Sabe por que nós estamos firmes em meio a tudo isso, irmãos? Porque a nossa fé é genuína. A nossa fé é verdadeira, a nossa fé é cristocêntrica, a nossa base é Cristo. Por mais que às vezes nós cambaleamos, mas nós estamos ali, convictos, firmes, tendo a certeza de que Deus é conosco, de que Deus é em nosso favor, de que Deus está operando, de que Deus está realizando, de que Deus vai fazer, de que Deus vai salvar, de que Deus vai curar, de que Deus vai restaurar, de que Deus vai mudar, de que Deus vai abrir, de que Deus vai realizar. Nós estamos ali firmes, irmãos. E essa firmeza que faz nos perseverarmos até o fim. Irmãos, se eu contar para vocês o que eu passo, o que eu já passei, o que eu estou passando e que ainda vai acontecer, irmãos, e se você me contar o que você passa, o que você já passou e que ainda vai passar, irmãos, é só pela fé que a gente anda nessa terra. Jesus falou assim: vocês estão no mundo, mas vocês não são desse mundo. O apóstolo Paulo fala assim: não pense nas coisas que são da terra, pense nas coisas que são de cima. Por isso que o evangelho é loucura para as pessoas, porque o crente verdadeiro, o crente genuíno, ele anda com o pé na terra, mas com a mente centralizada no céu, aguardando a bem-aventurada esperança do aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está firme e perseverante porque você exerce a fé em Cristo, irmãos. Muitas pessoas têm cambaleado, têm tombado, têm prostrado porque não têm exercido a sua fé em Cristo Jesus. Têm exercido a fé em qualquer coisa, menos em Cristo.
Irmãos, lutas e adversidades a gente vai ter. Problemas a gente vai enfrentar. Ansiedade vem. Mas nós temos que colocar Deus acima de tudo. Às vezes nós ficamos ansiosos pelo nosso hoje, ou o que será amanhã, por uma enfermidade, por uma porta de emprego que se fecha, né? Por essa pandemia, o que será, irmãos? Mas aquele que está em Cristo Jesus, irmãos, ele coloca o exercício da fé em prática, porque ele sabe que Jesus está cuidando dele. Ele sabe que Jesus está cuidando dela. E ele sabe que Jesus fará o que é de melhor, irmãos. O que é de melhor, Jesus vai fazer por você. Ele vai fazer por mim. Ele vai fazer por nós. Somente nós exercitemos a nossa fé. Batalhemos uma vez pela fé que nos foi dada. Às vezes o casamento não está indo bem. Às vezes o relacionamento com o filho não está indo bem. Às vezes dentro da empresa não está indo bem. Dentro dos negócios não está indo bem. Dentro da igreja não está indo bem. Mas nós sabemos que em Cristo Jesus tudo vai dar certo. Não sabemos de que maneira que vai acontecer, mas nós acreditamos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Sabe por quê? Porque em 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz assim, ó, porque andamos por fé e não pela vista. Olha, o termo andar está falando aqui de vida diária com Deus, de vida dia a dia. Nós vivemos a fé dia a dia. Irmãos, tem coisas que às vezes até nós falamos, Senhor, a gente é meio louco mesmo. É só o Senhor para fazer nós acreditarmos nessa coisa, só a fé. Por quê? Porque nós andamos de fé, irmãos, nós não andamos pela vista. Porque, irmãos, se eu e você andar pela vista, a gente fica ansioso, fica deprimido, fica estressado, fica nervoso, fica amedrontado, fica preocupado, fica decepcionado, fica atribulado, fica de todas as maneiras. Mas quando nós andamos pela fé, todas essas coisas podem sobrevir até nós. Mas o nosso coração centraliza a nossa fé em Cristo Jesus e Ele traz a paz que excede todo o entendimento para as nossas vidas, em meio às diversidades, em meio às lutas, porque o andar na fé não é a mesma coisa do que andar na vista. O que significa andar pela vista? É basear a sua vida e suas decisões e suas atitudes somente naquilo que você vê, naquilo que você toca, naquilo que você sente, naquilo que você percebe, naquilo que você confere, naquilo que você... Sabe quando você olha para as coisas e fala assim, eu estou seguro? Isso é andar por vista. É quando você olha assim e fala assim, eu estou seguro. Eu conferi, eu analisei, eu vi, eu peguei, eu toquei, eu estou vendo isso e agora eu estou seguro. Irmãos, Jesus contou uma parábola de um fazendeiro que ele pegou e fez uma plantação, uma boa colheita. Ele pegou, aumentou a sua fazenda, aumentou os seus celeiros e fez uma colheita extraordinária, aonde ele alocou toda a sua colheita, todo ali nos seus celeiros. Ele olhou para aquele celeiro e falou assim, ó, come e bebe, ó minha alma, porque tem muito para a vida inteira. Jesus falou assim, louco, não sabe que hoje te pediram a tua alma. Irmãos, ele estava vendo pela vista, ele estava seguro, falou assim, agora eu estou bem, agora eu tenho dinheiro para o meu pai, para minha mãe, para os meus familiares, para até 4 gerações eu tenho dinheiro, estou seguro, a minha família está segura. Mas, irmãos, nenhum bem material, nenhuma riqueza nos dá segurança a não ser Cristo Jesus.
Nenhum emprego te dá estabilidade. Nada pode dar estabilidade a não ser Cristo Jesus. Porque, irmãos, se a nossa fé está em Cristo Jesus, a doença pode vir e a gente está acreditando em Cristo. O desemprego pode vir e a gente continua acreditando em Cristo. A enfermidade pode vir e a gente continua acreditando em Cristo. As coisas na família está indo de mal a pior, mas nós continuamos acreditando em Cristo. Porque nós sabemos que o justo ele vive pela fé. Que o justo ele pratica a fé. Né? Então, essa falsa segurança que muitas vezes a gente quer sentir. Irmãos, o cristão ele não anda pela vista, ele anda pela fé. Escute o que eu estou te dizendo. Se você tem andado até agora pela vista, abandona. Comece a andar pela fé. Né? O apóstolo Paulo fala assim, ó, já não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. Ele vive a vida agora na fé. Irmãos, como você está vivendo a sua vida? Pelo que você vê? Pelo que você toca? Pelo que você sente? Mas o cristão ele anda pela fé. Abraão, ele foi chamado para ir a uma terra onde ele nem sabia. E cada passo que ele dava, Deus estava dando aquela terra para ele, ele nem sabia. Ele andou pela fé. Ele vivenciou a promessa pela fé. Ele foi sem rumo, porque ele sabia que aquele que prometeu é poderoso para fazer. Ele somente tinha que acreditar que quem o chamou vai fazer. E você tem que acreditar, você tem que confiar. Se Deus falou que vai fazer, creia, Ele vai fazer. Não é no seu tempo, não é no meu tempo, mas é no tempo dele, porque o tempo dele é perfeito. Acredite, Deus ele vai fazer. Nós não devemos ser imprudentes, mas crer em Jesus Cristo e construir a nossa vida nele, nos ensinos de Jesus, nas doutrinas de Jesus, andar nas pisadas de Jesus, andar não de vista, mas de fé. Né? Nós não somos imprudentes, irmãos, nós não somos bitolados em não planejar, não, mas isso não pode ser a nossa base, o nosso sustento, a nossa segurança. Nós temos que andar acreditando que Deus, independente do que se dá certo, que não der certo, Deus ele é conosco. Deus ele está conosco. Deus ele está trabalhando em nosso favor, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus ele vai agir, ele vai operar, Deus ele vai fazer. É muito perigoso, irmãos, basear nossa fé naquilo que somente vemos. Isso é um perigo muito grande. E por isso, muitos, irmãos, eu falo sem medo de errar. Muitos e muitos irmãos estão fracos na fé, estão parados no caminho da fé, porque viveu uma vida em Cristo só pela vista, não viveu uma vida de Cristo pela fé. Porque, irmãos, o justo viverá pela fé. O justo, ele vive pela fé, ele anda pela fé, ele respira pela fé. E muitas pessoas que não exercitou a sua fé, ou não cresceu, não teve uma fé crescente em Cristo Jesus, quando veio as lutas, a adversidade, é que nem a parábola do semeador. A palavra foi lançada, mas uns caíram em pedregais, e foi sufocado, e parou. Outros se atentaram aos prazeres deste mundo, e desistiu, né? Outros viram as tribulações e perseguições e falaram, isso não é para mim, não. Mas o que creu foi até o fim, deu o seu fruto, 30, 60, 100 por um, porque ele foi até o fim. A fé foi crescendo, a fé foi desenvolvendo, a fé foi fazendo algo extraordinário sobre a vida dele. Irmãos,
se você quer andar com Cristo, escute o que eu vou te dizer. Tem muitas coisas que você não vai ver, você vai ter que acreditar. Tem muitas coisas que você não vai ter que tocar, mas você vai ter que acreditar. Tem muitas coisas que você não vai saber de onde que vai vir, mas você vai ter que acreditar que Cristo está fazendo algo extraordinário para a sua vida. Você vai ter que acreditar. Então nós não devemos basear, é um perigo, irmão, nós basearmos a nossa vida naquilo que nós vemos. Por quê? Por mais que nós tenhamos a visão, nós nunca teremos uma visão completa das coisas e das situações. Por mais que nós projetamos as coisas, por mais que nós visualizamos as coisas, a nossa visão nunca terá um quadro completo da situação. Por quê? Porque somente Deus sabe o amanhã da nossa vida. Quem poderia imaginar que nós estaríamos passando por isso que nós estamos passando hoje? Que o mundo estaria passando por isso? Eu, particularmente, eu falo de mim. Eu comecei o ano projetando muitas coisas para a minha vida pessoal, para a minha vida ministerial, para a minha vida familiar. E muitas dessas coisas estagnou, parou, congelou. Por quê? Porque a gente planejou, mas a gente não sabia, a gente não tinha o controle da situação. Nós não temos o controle da situação, irmãos. Hoje pode estar tudo bem, amanhã pode virar de ponta cabeça como virou agora. Hoje a gente pode estar com saúde, chega amanhã a gente pode estar enfermo. Hoje a gente pode empregado, chega amanhã a gente pode estar desempregado. Mas isso não pode nos abater, porque nós vivemos de fé em fé. E o justo, como está escrito, ele vive pela fé. Irmãos, se Deus ele é o nosso fundamento, Deus é uma fundação que nunca se rachará. Deus é uma fundação que nunca se romperá. Se você está na fundação de Cristo, na fundação, na rocha, ela nunca vai rachar. Ela nunca vai te decepcionar. Ela nunca vai fazer você cair. Por quê? Porque o justo ele vive pela fé. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 diz assim, confie no Senhor de todo o seu entendimento, de todo o teu coração, e não estribe no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele, o Senhor, endireitará as tuas veredas. Olha, confie no Senhor de todo o teu coração, e não te estribe no seu próprio entendimento, e não se orgulhe do seu próprio saber, do seu próprio conhecimento. Não se ensoberbeça, né? Olha que ele fala assim, confie no Senhor de todo o seu coração, e não confie somente na sua inteligência, na sua capacidade, na sua força. O salmista Davi fala assim, que uns confiaram em carros, outros confiaram em cavalos, mas nós fazemos menção no nome de Jesus. Uns tropeçam e caem, mas nós permanecemos de pé para todos sempre, porque o Senhor é o nosso fundamento. Porque a nossa força não está na nossa sabedoria, a nossa força não está no nosso saber. Não, o nosso entendimento está em Cristo, o fundamento da nossa vida. Nós temos que reconhecê-lo, Ele, em todos os nossos caminhos. A fé, a atitude de fé verdadeira é reconhecer Jesus em todos os seus caminhos. É reconhecer que tudo que você é, que você tem, vem dele. Se você reconhecê-lo em todos os seus caminhos, ele vai endireitar as suas veredas. Há momentos, irmãos, que nós começamos a colocar os nossos caminhos para outro lugar. Mas o Senhor vem com a sua palavra e nos coloca de volta no caminho da palavra, no caminho da fé, no caminho da verdade, no caminho da justiça. Por quê? Porque, irmãos, quando nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, quando nós colocamos Ele em todo o nosso caminho,
Ele vai endireitar, Ele não vai deixar você pisar os seus pés em lugares escorregadios. Ele vai te livrar daquilo que está na curva. Ele vai tirar você da queda. Reconheça Ele, tenha uma atitude de fé verdadeira. Olha que Hebreus 10, 38 e 39 diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha, mas o justo, ele viverá pela fé. Olha aqui agora, que palavra. E se ele recuar, e se ele desistir, e se ele murmurar, e se ele desacreditar, e se ele desconfiar, a minha alma, a alma de Deus, a alma de Cristo, não tem prazer na vida dessa pessoa. Porque ele não vive pela fé, ele vive pela vista. Se ele recuar, falar assim, não valeu de nada ter vivido esse tempo com Cristo, não valeu de nada acreditar em Cristo, eu acreditei e nada aconteceu, murmurou, teve incredulidade no coração, Deus não se alegra. A alma de Deus não sente prazer nessas pessoas. Por quê? Porque eles estão fundamentados nas coisas que eles podem ver, que eles podem tocar. Mas a fé em Deus é uma fé intangível, é uma fé sobrenatural. E essa fé que o Senhor se alegra, porque a palavra de Deus fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário crer que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé, olha, se nós desacreditarmos, se nós recuarmos, retrocedermos, voltarmos para trás, o Senhor não se alegra em nossas vidas. O 39 diz assim: porém nós não somos daqueles que se retiram, nós não somos daqueles que voltam para trás, nós não somos daqueles que se arrependem de ter começado a caminhada cristã. Não, nós somos daquele que continua crendo para a conservação da nossa alma até o fim. Custe o que custar, nós iremos até o fim. Não importa o que aconteça, nós vamos até o fim. Porque nós vamos conservar a nossa alma. A nossa alma será conservada. Aleluias. Eu quero já terminar aqui, deixar mais 5 minutinhos, eu vou terminar. Tomara que Deus esteja falando no seu coração, seja edificado. Compartilhe essa palavra, né? No seu Facebook, na rede dos seus amigos. Tenho certeza que Deus está falando com você, estará falando com as pessoas às quais você estará compartilhando este vídeo, né? A fé correta em Cristo é uma fé instável em meio às tempestades. A fé cristocêntrica, a fé centralizada em Cristo, ela é estável no meio das adversidades, no meio das lutas. Ela não retrocede, ela não questiona, ela não murmura. O barco pode estar balançando, a tempestade pode estar grande, mas ele está ali confiante, ele está ali perseverante. É uma fé estável, uma fé que pode até parecer que está querendo se abalar, mas Deus está ali, o Espírito Santo vai trazendo: filho, eu sou contigo, não temas, eu não te desamparo, eu não te deixo, eu estou contigo nessa luta, eu estou contigo nessa adversidade, eu estou contigo, você vai ver o que eu vou fazer. Irmãos, o apóstolo Paulo, teve uma certa vez que o apóstolo Paulo estava indo para Roma para ser julgado por Nero, e veio uma tempestade, e naquele momento Paulo se abalou. Paulo falou assim: chegou um momento que eu cheguei a perder a minha esperança, pensei que ia morrer, mas o anjo do Senhor apareceu para mim naquela vigília da noite e disse: Paulo, não temas,
nenhum de vocês vão morrer, é necessário que você chegue até Roma. E o barco despedaçou, naufragou, e eles foram parar na ilha de Malta. E mais tarde Paulo chegou a Roma para cumprir o propósito de Deus. Irmãos, o vento pode estar forte, a luta pode estar grande, a perseguição pode estar ferrenha, mas irmãos, ainda há um trabalho a ser feito em prol da sua vida, e através da sua vida você vai chegar aonde Cristo quer que você chegue. Você precisa cumprir aquilo que Cristo quer que você cumpra. Cristo, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar em meio às tempestades da vida. Outra coisa, a fé em Cristo, ela suporta a pressão. Cristo, ela suporta a pressão do mundo, a pressão do diabo, a pressão dos nossos familiares. Ela suporta a pressão das adversidades. Irmãos, Jó sofreu pressão em todas as áreas da sua vida. Jó foi atribulado em todas as áreas da sua vida. Foi atribulado na área familiar, foi atribulado na área financeira, foi atribulado na área emocional, foi atribulado em todas as áreas da sua vida. Ele sofreu pressão. O diabo queria que ele murmurasse, o diabo queria que ele amaldiçoasse, o diabo queria que ele não confiasse mais em Deus, mas ele colocou e falou assim: ó, eu sei que o meu Redentor, ele vive, e em breve ele se levantará. A fé dele suportou a pressão, a fé dele suportou a afronta, a calúnia, e ele foi fiel até o fim em Cristo Jesus. Nós precisamos ter esta fé em Cristo para suportar as pressões diárias, as pressões da vida, as pressões. Paulo sofria temores por fora, por dentro. Paulo sofria de todas as maneiras, Cristo sofreu de todas as maneiras, mas ele foi fiel até o fim. E você precisa ser fiel até o fim. Eu preciso ser fiel até o fim. E para ser fiel, nós temos que acreditar em Cristo Jesus, acreditar que Ele está conosco, acreditar que Ele está fazendo. A fé em Cristo Jesus é uma fé que vai além do nosso entendimento. Irmãos, a fé em Cristo vai além do nosso entendimento. É uma fé que sobressai, é uma fé sobrenatural, é uma fé que foge da sua razão. Tem coisas que acontecem em nossas vidas que a gente fala: como isso aconteceu? Não dá para explicar, não dá para entender, mas Deus fez. Por quê? Porque a nossa fé, ela traz à existência aquilo que muitas vezes não existe, e nós não entendemos como isso acontece. Por quê? Porque o nosso Deus é aquele que faz e realiza a obra sobre as nossas vidas. A fé em Cristo Jesus é mais forte do que os laços sanguíneos. A nossa fé em Cristo Jesus, ela é mais forte do que os laços sanguíneos. Olha que Jesus disse em Lucas, capítulo 14, verso 26, diz assim, ó: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Irmãos, olha, independente, a nossa fé é mais forte do que os nossos laços sanguíneos. A nossa fé é mais forte do que a crença que o seu pai crê, que o seu avô creu, que a tradição da sua família tem. A sua fé em Cristo Jesus tem que ser mais forte do que isso. Por quê? Você não acredita porque o seu filho acredita, você acredita porque você tem que acreditar. Hoje em dia, irmãos, eu fico observando e vendo, e as pessoas, ela fala: eu vim para a igreja por causa do meu pai. Eu vim para a igreja por causa da minha mãe. Eu vim na igreja por causa do meu namorado. Eu vim na igreja por causa do meu esposo. Eu vim na igreja por causa do meu filho. Eu vim na igreja por causa do meu amigo. Irmãos, está totalmente errado.
essa pronúncia está totalmente errada. Nós viemos à igreja por causa de nós mesmos. Porque nós somos necessitados de Cristo, nós somos carentes de Cristo, por isso que a fé de muitas pessoas são abaladas, porque elas vêm não porque elas têm necessidade delas mesmas, elas não reconhecem que elas necessitam, mas elas vêm por causa de uma tradição, que um pai veio, que a mãe veio, que o namorado veio, que um amigo vem. Não, irmãos. Nós temos que vir para Cristo porque nós necessitamos dele. Para que nós possamos ter uma fé crescente, nós temos que reconhecer que nós precisamos dele. E a nossa fé, ela não pode ter laços sanguíneos. Nossos laços, nossos parentes, os nossos irmãos, os nossos pais, as nossas mães, não podem impedir de nós avançarmos a nossa fé, de nós acreditarmos em Cristo. Irmãos, eu tenho parentes que não acreditam na mesma fé que eu acredito. E eu não posso deixar de seguir a Cristo por causa disso. Às vezes a pessoa fala, mas meu pai foi. Irmãos, você tem que reconhecer a sua necessidade. A palavra de Deus fala, se alguém vier a mim não aborrecer. Irmãos, o que é aborrecer? Aborrecer é quando você vem para Cristo e as pessoas não, seu pai não acredita na mesma fé que você acredita, sua mãe, e você vai aborrecer. Se você não aborrecer essas pessoas pela sua fé, não estou falando que você vai deixá-las de amar, de conviver, de estar com elas, mas você tem que ter uma convicção dentro da sua casa, dentro do seu lar. Olha o mais forte que Jesus diz em Mateus 10:37. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais o seu filho ou sua filha do que a mim, não é digno de mim. Irmãos, isso é forte. Quem não ama um pai? Quem não ama uma mãe? Quem não ama um filho ou uma filha? Mas se o nosso amor for nós amar mais as nossas famílias do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós não somos dignos dele. Não é deixar de amar, não é deixar, não. Mas o nosso pai, a nossa mãe, os nossos familiares não podem nos impedir de ter uma fé viva, uma fé crescente, uma fé perseverante, uma fé constante. Irmãos, tem às vezes que as pessoas não vêm na igreja porque um pai não vem, tem às vezes que as pessoas não vêm na igreja porque um irmão não vem. Irmãos, você tem que vir na igreja porque você necessita de Deus. Tem pessoas que não vêm na igreja porque o marido não vem. Não é digno. Olha o que o Senhor fala, não é digno. Por quê? Porque as pessoas colocam outras pessoas acima de Cristo. E a fé verdadeira, Cristo é acima de tudo. Jesus disse assim, ó, 2 mandamentos, eu te dou um novo mandamento. Amai a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Irmão, se tiver alguma coisa na nossa vida que o nosso amor é maior do que para com Deus, está errado. Nós precisamos rever. Nós precisamos mudar. Porque o amor a Deus faz que nós sejamos dignos dele. Porque Jesus, ele deixou o seu trono, deixou a sua natureza divina, se encarnou, fez tudo por mim, tudo por você. E ele não quer somente 90% da sua vida, ele quer 100% da sua vida nele. Ele quer você totalmente para ele. Ele quer você totalmente dele. Ele fez tudo por você. Ele amou de tal maneira que ele se entregou a própria vida para te resgatar, para te salvar. E nós precisamos mudar as nossas atitudes.
E isso é ter fé em Deus. Isso é acreditar que Ele é o nosso sustentáculo. Para a gente terminar, a fé em Cristo Jesus faz com que o cristão confie o seu futuro em Deus. É uma fé que não se perde. Para a gente terminar, vou encerrar que eu já devo estar dando 1 hora de estudo já. A fé em Cristo Jesus faz com que o cristão confie o seu futuro a Ele. Irmãos, a nossa fé em Cristo, nós fazemos assim: Senhor, a minha vida é sua, o meu futuro é seu, os meus planos são seus, faça de mim aquilo que você quer fazer, leve-me aonde o Senhor quer me levar, trabalhe em mim naquilo que você quer trabalhar, usa-me conforme o Senhor quer me usar. Você pode projetar tudo, mas o cristão confia o seu futuro para Deus, porque o amanhã, irmãos, só pertence a Deus. A gente até pode projetar, a gente até pode sonhar, mas Deus é aquele que projeta, né? Então confie o seu futuro em Deus, confie os seus planos em Deus, confie a sua família em Deus, confie a sua saúde em Deus, confie o seu emprego a Deus, confie tudo a Deus, que Ele saberá fazer, Ele fará o que é de melhor para você, porque o que o Senhor faz, Ele faz o que é de melhor, né? As atitudes de fé que nós precisamos ter com Cristo nessa noite, de fé genuína, Cristo como centro da nossa fé. Temos que ter coragem, temos que ter perseverança, temos que batalhar. Uma fé genuína, uma fé verdadeira é uma fé que batalha. A fé genuína é uma fé que cresce. E nós precisamos, a fé genuína é uma fé que deposita o futuro nas mãos de Deus. Nesta noite, eu quero que você curva o seu semblante, estarei orando. Quinta-feira nós estaremos aqui, você é o meu convidado para estar aqui nos cultos de quinta-feira. Estará pregando o nosso irmão Júnior, estará ministrando a palavra de Deus na quinta-feira. Você é o nosso convidado para estar aqui na Igreja Evangélica Filadélfia Ministério Bauru, que se encontra na Avenida Pedro de Castro, né, quadra 4, fica de frente com o Doidão do Real aqui, a avenida entre a Vila São Paulo, entre a Pousada Esperança e Nova Bauru, né? Peço que os irmãos orem pela nossa vida, pela nossa família. Hoje eu estou fazendo estudo aqui na igreja, né? Porque estou com um bebê em casa e às vezes esses primeiros meses ela fica um pouquinho, né, com coliquinha, chorinho. Então, para evitar o barulho, eu vim até aqui fazer o estudo na igreja, né? Eu tenho certeza, irmãos, que assim como essa palavra falou no meu coração, eu tenho certeza que ela falou profundamente no seu coração. Coloque em prática. O justo vive pela fé, né? O justo anda pela fé. O justo, ele acredita que Deus está fazendo as coisas pela fé, né? Curva o seu semblante, eu quero orar por você nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor. Ó Pai, para te agradecer por essa oportunidade desta noite de ouvir a tua palavra, Senhor. Ó Pai, para que nós possamos ter uma fé crescente, uma fé batalhadora, uma fé que deposita o nosso futuro em tuas mãos, Senhor. Uma fé, Senhor, ó Pai, que está centralizada somente em ti, Senhor. Pai eterno, ó Pai, abençoa os teus filhos que assistiram, ó Pai, aqueles que irão assistir. Pai, fortalece a fé de cada um, ó Pai, guarde a cada um, livre a cada um, ó Pai, ó, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, abençoe os teus filhos, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, e se Deus permitir, quinta-feira nós estaremos aqui, tendo culto presencial e também culto online, para aqueles que não podem estar vindo na igreja. Que Deus vos abençoe, até o próximo culto, se assim Deus nos permitir. Tenha uma boa noite e que a paz do Senhor inunde a tua vida, a tua casa e a tua família. É o desejo do meu coração para o seu coração nesta noite. Que Deus vos abençoe.